Quando a mulher se torna mãe, todos esperam que seja uma experiência de alegria e empolgação, né? Mas muitas vezes a realidade se mostra diferente disso e é quando aparece a depressão pós-parto. E esse é o nosso assunto de hoje aqui no estúdio. Para isso, estamos recebendo o médico ginecologista e obstetra Adriano Catapreta. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom Obrigada dia. pela sua presença Imagina. mais uma vez aqui no VTV Eu da que gente. agradeço. Quais os sintomas da depressão pós-parto, doutor? Então, Vanessa, a primeira coisa que tem que ser separada, né, ela é classificada em três, vamos dizer assim. Três tipos. Três tipos. A tristeza pós-parto, que é imediata, que o pessoal chama de baby blues, né? Nós temos depois a depressão pós-parto propriamente dita e temos a psicose puerperal, que é o caso mais grave. Mas são diferentes ou uma puxa a outra? A mulher começa com aquela tristeza, depois Nem desenvolve a sempre. A depressão? tristeza pós-parto, o baby blues que o pessoal fala, geralmente começa 2 a 3 dias pós-parto e ela é autolimitada. Geralmente, com 10 a 15 dias, cessa. E ela atinge de 50% a 80% das mães. É muito comum, é uma fase que a mulher está se sentindo gorda, feia, que não é, nem sempre é verdade. Além a do maioria físico, das vezes tem não o é. emocional O também, físico, né, o emocional, ela sente aquela incapacidade de amamentar, porque no início a amamentação é difícil, faz fissura, né? Ela não dorme porque o bebê não dorme, né? Então, assim, essa tristeza pós-parto é muito comum. É, né? E ela é autolimitada. E aí, quando entra Agora, a depressão... a depressão ela já é mais tardia. Depressão se inicia por volta da 2ª à 4ª semana pós-parto. Mas aí não, aí é um quadro realmente mais grave, não é autolimitado, precisa realmente de providências, de serem tomadas providências, mas ela é mais intensa. Aí a mulher já tem insônia, já tem aquela irritabilidade intensa, já tem aquela apatia, Já não tem consegue, sintomas físicos, né? já a não depressão. consegue mais ter ânimo para fazer as coisas do dia a dia. Agora, a psicose é o caso mais grave que tem. A psicose aí já é caso de internação, é caso grave que pode até vir a atentar contra a vida da criança ou da própria mãe. Sem dúvida. E a mudança hormonal no corpo da mulher contribui também para que Com venha certeza. essa sensação ruim, emocional? Com certeza. Quando a mulher está na gestação, ela está cheia de hormônios, né? A gente fala. A gente até fala que fica mais bonita, o cabelo fica melhor, né? Tudo... E assim que acontece o parto, né, há uma queda brusca desses hormônios, estrogênio, progesterona, diminui também o cortisol, né? Então, com isso, esses hormônios agem nos neurotransmissores, né, do sistema nervoso central. E com isso, então, com essa queda brusca, abrupta, o organismo sente bastante e há uma predisposição. E tem que pedir ajuda, né, doutor? Tem que passar por uma consulta médica. E como é que faz para perceber esses sintomas? Porque às vezes a mulher não percebe. Seria importante o papel da família nesse caso, do marido? Com certeza, mas o marido sente bastante essa fase, né? É assim, a tristeza pós-parto, o baby blues, é autolimitada, já é de início imediato, né? Então, e ela é mais branda. Agora, a depressão 2 semanas depois, quando você vê que a sua esposa, o seu familiar teve um bebê e 2, 3 semanas depois ela está depressiva, está apática, eu acho que a família realmente tem que procurar ajuda. E acomete só as mulheres ou os pais, os homens também podem ter essa depressão? Então, sempre um quadro depressivo tem muito a ver com o histórico, né, daquela paciente ou daquele paciente. Por exemplo, a mulher, a gente vê que 30% já teve um caso de depressão anterior. Né? Antes da gravidez, no caso. A depressão pós-parto, ela ocorre em 10 a 15% das gestantes, das puérperas, no caso. Nossa, né? Um número bem alto, né, doutor? E não é difícil o marido também ficar deprimido. Porque o marido, além de toda a transformação na mulher, ele se sente rejeitado, ele se sente trocado, né? Acontece muito isso. Então, não é difícil também o marido ficar deprimido. E tem algo a ser feito, por exemplo, durante a gravidez, para evitar essa depressão pós-parto? Eu acho importante a gente já alertar para essa possibilidade. Né? Desde o começo do pré-natal,
eu já começo a falar que isso pode ocorrer, que o marido tem que ter paciência. Já busca um histórico da paciente também, se já teve, né, depressão no caso. E como que é o tratamento a partir do momento que percebe ou que diagnostica que realmente teve? Lógico. Né? A tristeza, o baby blues, não é preciso tratamento. Nada. Passa naturalmente. De 50% a 80% dos pacientes terão, né? Agora, a depressão não. A depressão vai ter que ter um apoio psicológico, uma psicoterapia, né? E, além disso, precisa de medicação. E essa medicação não interfere na amamentação, doutor? Que é não, a fase nós temos medicações hoje seguras. Né? A gente usa muitos inibidores da aromatase. Mas aí eu acho que vale a pena primeiro conversar com o médico da paciente. Sem dúvida, até não porque cada caso é um caso e cada organismo um organismo, né? E a gente falou um pouco do papel da família, né, nesse caso. A gente sabe, eu passei por isso também, tive filho, naquela fase da amamentação, a cobrança da família, né? Tem que amamentar ou não, para de amamentar, ele está com fome. Essa cobrança atrapalha também o psicológico da mulher? Com certeza atrapalha, mas eu acho que a cobrança não é só da família, né? A cobrança é da sociedade e da própria paciente. Nossa mesmo, exatamente. Com certeza. Da própria paciente. A mãe, ela se tornou mãe, uma coisa totalmente nova, ainda mais no primeiro filho, né? Uma coisa totalmente nova, aquela obrigação de amamentar. Nós sabemos realmente que a amamentação é fundamental. Sem dúvida. Sem dúvidas. Mas, assim, essa é uma pressão muito grande em cima dessa mulher. E tudo isso junto com a mudança dos hormônios. A maioria das pacientes fazem fissura de mamilo, né? Sim, sim. E é algo comum, extremamente né, doloroso e etc. Então tá bom. Então, a dica que fica aí é, se perceber algum sintoma, tanto a paciente ou a família, procurar orientação médica, né, doutor? Mas assim, mesmo a família deve procurar, mas a gente, o ginecologista, tem que estar atento para isso, porque logo pós-parto a gente já avalia essa paciente, né? Você já consegue perceber ali que tem alguma coisa diferente. Eu geralmente vejo a minha paciente uma semana pós-parto, depois vejo 30 dias após, porque aí você tem uma noção do que está acontecendo. E aí o senhor mesmo encaminha para um especialista, no caso, se for necessário. A gente encaminha e já, quando é uma depressão pós-parto, a gente já passa a medicação. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua entrevista, pela sua presença aqui ao vivo. Eu que agradeço. Conversei com o ginecologista e obstetra Adriano Catapreta. Obrigada, boa tarde para o senhor. Obrigado, boa tarde.